Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 19 de setembro de 2018 e eu gostaria de falar sobre Bolsonaro, o mito e o homem, o fenômeno eleitoral em si, que é muito interessante, porque a essa altura do campeonato, tão próximo do pleito eleitoral, o fato é que não tem mais possibilidade de se fazer uma discussão racional das posições. Os ânimos estão acirrados e, a essa altura, cabe ao filósofo, que é o meu caso, fazer uma análise mais profunda da situação, no sentido de tentar aprender alguma coisa sobre a realidade. E nesse caso, assim, sem hipocrisia, sem querer usar subterfúgios para dizer indiretas, mas assim, manifestar de uma certa forma, vou fazer tanto uma defesa da pessoa do Bolsonaro quanto um ataque ao seu eleitorado. E não que não se confunda, todo mundo sabe que eu sou um nacionalista, isso significa uma posição economicamente mais à esquerda, uma posição de soberania social, de soberania nacional, de redistribuição de renda, mas também uma postura conservadora no sentido dos costumes, mais tradicionalista. Foi que o Bolsonaro já foi em uma determinada época. E nesse sentido, meu candidato pessoalmente é Ciro Gomes, mas a essa altura eu já estou aceitando a possibilidade de termos um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, se é que não vai ter coisa pior. Mas o ponto que eu quero colocar é que o fenômeno do processo eleitoral e do modo como o Bolsonaro foi crescendo no eleitorado é espantoso, é uma coisa fantástica, interessantíssima por si só, e que eu creio que vai merecer muitas teses, muitas análises, muitos estudos, porque se trata de um fenômeno provavelmente, ao menos nessa escala, mais popular e espontâneo que já se viu em termos de mobilização eleitoral. Ou seja, Bolsonaro conquistou um eleitorado, uma intenção de voto com um eleitorado que não é resultado de uma campanha de marketing. Não é resultado de uma propaganda ideológica, pelo menos não direto. Foi uma organização espontânea, popular. O seu próprio eleitorado voluntariamente se movimentou e fez a campanha para ele. Quando oficialmente foi lançada a candidatura, esse eleitorado já estava pronto. Isso é um fenômeno fabuloso. Você dá uma banana para os marqueteiros, para os manipuladores, para os formadores de opinião midiática, mostrar para eles que eles não têm controle assim como eles pensam. Então, não, às vezes a população se organiza espontaneamente. Mas para a gente entender melhor esse fenômeno, a gente tem que separar esse eleitorado pelo menos em três partes, né? A primeira é que tem o eleitorado original do Bolsonaro, que é o eleitorado do Rio de Janeiro. Esse eleitorado tem uma série de características, principalmente ele reúne os nacionalistas mais tradicionais. Bolsonaro já assumiu muitas posições nacionalistas. O eleitorado mais anti-esquerda, com aquele viés anticomunista meio tosco. O eleitorado mais conservador, ou seja, tem um eleitorado orgânico natural que o elegeu passou pelo Rio de Janeiro. Esse eleitorado originário, pois bem, desse eleitorado, os que tiverem votado nele por um viés nacionalista, esses se são coerentes e se mantêm nacionalistas, tiveram que mudar de voto. Não tem mais condição de hoje você sustentar a ideia de que Bolsonaro seja nacionalista. De forma nenhuma. Então, não que a pessoa tem direito de mudar de opinião. Se o Bolsonaro mudou de opinião, é o problema dele. O seu eleitor mudou de opinião com ele também. Agora, não dá mais para você sustentar uma posição nacionalista, quer seja um nacionalismo assim, bem alinhado à ditadura militar mesmo, ou talvez um nacionalismo um pouco mais aberto, mas de nenhuma forma não é mais possível sustentar a ilusão de que Bolsonaro seja um nacionalista. Por favor. Ponto. Com relação aos eleitores de um conservadorismo moral, isso ainda é perfeitamente defensável, ou outras formas de um conservadorismo, uma questão de segurança pública, seria perfeitamente defensável. Ele ainda é relativamente coerente com ele, apesar de que esse pessoal tem que ficar esperto e olhar o programa de governo dele, porque não tem praticamente nada disso lá em termos de proposta. Então esse é dos eleitores originais de Bolsonaro. Então beleza. Só que depois ele foi ganhando um eleitorado fora do Rio de Janeiro, que foi se construindo organicamente, principalmente em torno da ideia do mito. Isso ocorreu porque ele assumiu uma série de posições, de posturas conservadoras ao longo do seu histórico no Congresso, que refletem os anseios de grande parte da população, e aliás, em muitos aspectos da grande maioria da população,
que às vezes que se encontrou subitamente sem voz diante do avanço massificador do aparato ideológico neo-esquerdista, que é a pregação de feminismo, de aborto, de liberação de drogas e essa palhaçada toda que avançou brutalmente, aliás, desde o governo de FHC, especialmente ainda mais no governo PT, e vem desde então. Então ele deu voz a essa parcela da população que estava se sentindo excluída de um representante nesse sentido. Então, esse tipo de eleitorado se associando, que se associa organicamente a boa parte do eleitorado anterior, ou pode até fazer alguns sacrifícios, por exemplo, eu entendo que o indivíduo queira fazer alguns sacrifícios até no sentido de soberania, de nacionalismo, de economia, se isso o garantir, por exemplo, um fortalecimento do conservadorismo, uma maior defesa da família, isso é perfeitamente defensável. Pessoalmente, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu pessoalmente acho que o Bolsonaro também está mudando nesse sentido. Mas tudo bem. O importante é que esse segundo eleitorado, esse é um fenômeno espantoso, é um fenômeno que merece ser estudado, que merece ser analisado, que serve para jogar na cara desse bando de manipuladores midiáticos, esses plutocratas que pensam que controlam tudo, que a soberania popular se levanta das formas mais diferentes possíveis. Infelizmente, não há absolutamente nada que essas oligarquias não consigam corromper. E infelizmente, Bolsonaro não escapou a esse processo corruptor no sentido ideológico. Ele foi logo cooptado pelo liberalismo econômico e, como o cabo Daciolo há muito pouco tempo explicou maravilhosamente bem, aconteceu que Bolsonaro foi revendo todas as suas posições tradicionais, muitas das quais responsáveis pela sua popularidade. Tradicionalmente, Bolsonaro seria totalmente contra todas essas medidas que o governo Temer aprovou depois do impeachment. Isso era da natureza dele, era do pensamento dele, do estilo dele, era ser contra a PEC 55, esse teto de gastos públicos insano, absolutamente indecoroso, totalmente indefensável. Ele seria contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e por algum motivo ele resolveu aderir a tudo isso. Por quê? Porque foi cooptado por uma mentalidade completamente alheia ao seu histórico. Provavelmente pela principal influência de Paulo Guedes, que eu coloquei que até a escolha de Paulo Guedes e do general Mourão para sua equipe, Bolsonaro ainda era defensável enquanto nacionalista. Era ainda possível, até mesmo pensando que fosse uma estratégia eleitoral, uma estratégia para ele conseguir chegar ao poder, mas defender posições nacionalistas. Se fizesse isso, seria uma maravilha. Se ele chegasse lá no dia de assumir, mandasse o Paulo Guedes a merda, chamasse uma equipe de verdade, chamasse o Celso Amorim, chamasse o Roberto Requião, e fizesse uma revolução nacionalista nesse país, meu amigo, eu ia lá e dava o meu escudo do Capitão Brasil para ele de presente. Mas, sinceramente, não nutro essa ilusão. Mas, perfeito. Agora vamos ao terceiro estágio. O que é o terceiro estágio desse fenômeno eleitoral? É esse que já se deu depois da campanha, depois do lançamento oficial da candidatura. E esse já é um processo progressivo de decadência em todos os aspectos, exceto, claro, intenções de voto. Mas tanto no sentido ideológico quanto no sentido moral, é uma decadência total. Reconhecendo claramente que o Bolsonaro tem uma série de defeitos terríveis, ele é extremamente burro, sinto muito, e né, esse negócio de dizer que ele é honesto não é porcaria nenhuma, ele é mais do mesmo nesse sentido, mas isso aí é irrelevante porque ele representa, de qualquer modo, a questão, a mentalidade popular. Só precisa ter em mente o negócio que ninguém dá a mínima para corrupção, coisa nenhuma, se as coisas estiverem indo bem, no sentido pragmático. O tradicional rouba, mas faz, reflete uma realidade concreta. O fato é esse: se o governante estiver mantendo a economia funcionando, gerando emprego, mantendo a situação numa boa, pode roubar à vontade que não vai fazer diferença. E isso é tão evidente que todas as movimentações anticorrupção são claramente hipócritas, porque o cara está sempre atacando a corrupção do adversário e passando a mão na corrupção dele, e vem com esse papo fajuto de que não tem corrupto de estimação. Mentira, porque quando não tem corrupto de estimação, ele tem um corrupto específico que ele odeia só aquele. Assim, ele pode até não defender um, mas ele bate só em um e não bate em outros. Então é claramente seletivo. Então esse é o ponto. Mas esse processo de decadência não é nem tanto nesse sentido. É primeiro, pelo que eu já levantei, que Bolsonaro mudou completamente seu viés ideológico no sentido econômico, no sentido de posição nacional. Ele inverteu totalmente, deixou de ser um defensor
da nação que ele já foi, e passou a ser simplesmente um entreguista que vai apoiar a doação de todos os recursos nacionais para o estrangeiro, vai deixar os Estados Unidos construir base aqui dentro, mandar na gente, vai babar ovo para Israel, o cara está entregando tudo. Então ele virou do avesso nesse sentido. Então, nesse ponto, mais uma vez, é indefensável não só a questão do nacionalismo dele, mas até mesmo de alguma preocupação real com a situação econômica. Só que tem um detalhe, o pessoal também não percebe. Eu posso ter dado azar, mas eu até agora não vi absolutamente nenhum eleitor de Bolsonaro defendendo o programa de governo dele. A defesa do Bolsonaro é pela pessoa, é pela figura, pela personalidade, pelo mito. Eu acho que ninguém pegou aquele diabo daquele programa eleitoral e leu ali, porque se pegasse e lesse pelo menos ia ter que parar de dizer algumas besteiras. Por exemplo, tem muita gente acreditando na situação de que ele, uma vez chegando lá, vai fazer alguma coisa em favor do conservadorismo moral, do resgate dos valores familiares. Meu amigo, não só não tem nada ali, além de uns comentários, mas não tem nenhuma proposta, como ele ainda por cima, está lá no programa de governo dele, é manter a situação da regulação da mídia como está. O que isso significa? A maior força de destruição e ataque aos valores tradicionais familiares do Brasil, meu amigo, é a Globo. Não tem absolutamente nada para colocar a Globo no seu devido lugar. Lá, pelo contrário, ele vai ser respeitado. Ou seja, a Globo vai continuar livre para continuar pegando o que ela muito bem quiser, não só a Globo, outros órgãos de mídia, para ficar fazendo a fajutícia, a cachorrada que eles conseguirem contra a tradicional família brasileira. Primeiro ponto, não tem absolutamente nenhuma preocupação com o funcionamento das ONGs pagas pelo estrangeiro que operam toda a cadeia dos abortistas feministas no Brasil. Coisas que todos os países que conseguiram reagir a isso, como Rússia, como Hungria, como Polônia, que deram lições de como que você neutraliza esse fenômeno, eles fizeram, eles bateram nessas ONGs, eles desmantelaram essas redes. A Rússia proibiu o funcionamento dessas ONGs e alguns outros países chegaram, inclusive, a fechar departamentos de estudos de gênero em universidades. Não tem nada disso da proposta de Bolsonaro. Pelo contrário, tem uma submissão total à liderança e hegemonia norte-americana, que é quem impõe essas porcarias no mundo inteiro, meu amigo. Então, por favor, não nutre essa ilusão de que ele é uma opção nesse sentido. Conservador. Ele tem uma personalidade, tem a pessoa dele. Com certeza ele não deve apoiar abertamente isso. Mas na posição de um chefe de Estado, ele não tem muito o que fazer nesse sentido, porque isso compete mais ao Congresso. Claro que ele vai ser um contrabalanço. Tem uma pessoa alinhada ao Congresso, aprova as coisas com mais facilidade, que se for ao contrário. Não vai deixar de ter alguma dificuldade a mais. Mas é pouco relevante, até mesmo porque as plutocracias que atacam o Brasil já chegaram à conclusão que pelo Congresso elas não têm como controlar, então elas já estão partindo para o STF. O aborto provavelmente vai ser descriminalizado pelo STF, como aliás foi na maior parte dos lugares do mundo. Foi descriminalizado na base de golpe judiciário e não legislativo. E o que Bolsonaro vai fazer a esse respeito? Nada. Ele nem tem como fazer. Então, assim, apesar de ser interessante ter uma personalidade à frente do país que tenha uma postura mais conservadora nesse sentido, eu compreendo, esse é simbólico, porque no final das contas não vai fazer diferença nenhuma. E a gente tem muita experiência nisso, experiência de líderes nacionais que não refletem os valores do povo, ou até que mesmo quando refletem não conseguem implementá-los. Então esse é o ponto. Vou recapitulando brevemente. Tem um primeiro eleitorado orgânico, tem esse segundo eleitorado que se construiu antes da campanha e, por fim, a reação eleitoral que se deu depois da campanha, que, a meu ver, é um processo de clara decadência do fenômeno em si. São pessoas que não têm noção do conteúdo que Bolsonaro está defendendo, realmente, pragmaticamente defendendo, e não aquilo que essa ilusão, que estão vivendo apenas do passado dele, das coisas que ele disse, das mitagens, da personalidade, um tanto histriônica, em vários aspectos fascinantes, que eu digo, eu sempre bati pesado no Bolsonaro, mas eu sempre achei uma figura impressionante. É no mínimo engraçado. Em mais de uma ocasião, principalmente naquela questão do Maria do Rosário, eu fiquei do lado dele. A mulher chega lá, chama o cara de estuprador e ainda se faz de vítima. Mas assim, tem outras coisas bizarras. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em Bolsonaro, não é recente não, isso tem mais de 30 anos. Foi lendo na revista Visão, uma revista antiga, concorrente da Veja, década de 80 ainda, de um judeu lá chamado Henry McSoud,
onde ele fazia simplesmente ameaças diretas, assim, não é só comunista, mas qualquer pessoa de esquerda. Eu sei que eu li uma frase dele, ele estava simplesmente ameaçando de morte praticamente todo mundo que eu conhecia. Isso na minha adolescência ainda. Eu cheguei a recortar a frase num papelzinho, carreguei na carteira, pedi que encontrasse esse cara. Mas eu nem sei se ele disse isso, que eu não consegui confirmar a fonte. Mas ele disse coisas bizarras ao longo da história. Mas a maior parte disso eu penso que é um teatro, ele é meio histriônico mesmo. Sinceramente, por mais estranho que o Bolsonaro pareça, a mim, ele não consegue passar a ideia de ser uma pessoa realmente má. É aquela que diz um monte de merda, mas que no final não seria capaz de fazer nada. Tanto que ele nunca teve envolvido com uma coisa assim. Talvez a maior comoção foi aquela cotovelada que ele deu lá no Capiberibe, lá uma vez, num empurra-empurra na frente de um quartel, que curiosamente a mídia toda anunciou como se ele tivesse batido no Randolfo Rodrigues. Mentira deslavada. Ele empurrou o Capiberibe, que é um cara grandão, por sinal, até maior do que ele. E não o Randolfo. E nem o Randolfo disse que foi empurrado por ele também, mas todo mundo saiu dizendo que ele bateu no Randolfo. Sabe por quê? Porque o Randolfo tem uma constituição meio fãzinha, parece até meio gay. E eu acho que o pessoal tentou fazer um vitimismo nesse sentido, ó, o Bolsonaro batendo lá no homossexual. E não tem nada disso, é bobagem. Mas, cara, quem for na minha timeline já vi que eu já desci o pau no Bolsonaro aqui. Eu estou fazendo uma análise geral do fenômeno, no qual eu acho que a figura dele, enquanto pessoa, é muito mais defensável que seu próprio eleitorado, que está se iludindo de uma forma espantosa. Talvez o mais interessante nisso tudo seria que não só o eleitorado dele não conhece seu programa de governo, alguns poucos, né? Mas talvez o mais interessante é que, se você observar, pelo menos desde que a campanha começou, todas aquelas coisas que construíram o mito ficaram ou em segundo plano ou praticamente sumiu do assunto. Quando o Bolsonaro é inquirido a dizer o que ele quer para o Brasil, ele fala em liberalismo econômico. Nunca mais ele se posicionou e dizer: eu quero fazer uma defesa da família, eu quero fazer uma defesa dos costumes. Nunca mais ele fez isso. O que eu estou dizendo é que, se chegando na presidência da República, Bolsonaro não fizer absolutamente nada do que o eleitorado dele está esperando, ele não pode ser acusado de ter enganado o eleitorado, porque ele não prometeu nada disso. Não está nem no programa de governo, nem nas campanhas. Ele está prometendo fazer isso que o eleitorado dele acha que ele vai fazer. O que ele está prometendo está lá no programa de governo. É o liberalismo econômico, que é privatizar tudo, entregar nossos recursos para o estrangeiro, abrir as pernas do Brasil para os Estados Unidos fazer o que bem quer. Isso ele está deixando claro que vai fazer. Se submeter a toda a ingerência, negociar só com quem os Estados Unidos mandar ele negociar e fazer exatamente o que precisa mandar. Isso ele está prometendo e provavelmente vai fazer. Quem dera que não fosse. Isso sim, se você votou nele nesses motivos, na hora H ele fizer o contrário, aí você pode reclamar. Agora, chegar lá, descobrir que ele não fez nada contra o feminismo, nada contra aborto, nada contra a Globo, tu não tem que reclamar, meu amigo, porque ele não está prometendo fazer nada disso. Ele não pode ser acusado de estelionato eleitoral, como, por exemplo, o que a Dilma fez no último mandato. Esse aqui é o ponto. Ou seja, a síntese mais importante é que a maior parte do eleitorado do Bolsonaro não está votando num programa de governo e, na realidade, não está nem votando no homem Bolsonaro. Eles estão votando no mito, na imagem que se construiu em cima dele. Imagem esta, sim, que reflete uma realidade orgânica, popular, espontânea, legítima, essa sim, valiosa, mas que, lamentavelmente, aproveitadores e manipuladores liberais souberam pegar, corromper e usar para colocar uma coisa completamente diferente em jogo do que aquilo que deveria ser. Esse é o ponto. Esse fenômeno, caso ele ganhe, ou mesmo que não ganhe, merece ser estudado com mais atenção. É uma coisa bastante fascinante do ponto de vista do movimento de massas, da organização espontânea do eleitorado. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Marcos Valério XR. Hoje é o dia 19 de setembro de 2018. Não é meu bebezinho. Obrigado pela atenção. Ó, desliga, ó.